Você já está vivendo o seu propósito de vida? Você sente que a sua vida aqui neste plano, tem sentido, que tudo que você faz na sua vida gera satisfação, gera contentamento? Hoje a nossa live é sobre os bloqueios emocionais que te impedem de viver o seu propósito de vida. Eu estou atuando, como mentora comportamental, como arte-terapeuta já há alguns anos, e eu venho percebendo que muitas mulheres, principalmente mulheres cristãs, que a maioria do meu público de atendimento são mulheres cristãs, eu percebo que muitas delas, apesar de ter se convertido, elas ainda têm muitos bloqueios emocionais e que estão impedindo-as de viver verdadeiramente o propósito para o qual elas foram chamadas para viver. Embora a gente ouve muito aqui na internet, falar de propósito de vida de uma forma um pouco distorcida daquilo que nós, enquanto cristãs, acreditamos ser propósito de vida. Para nós cristãs, propósito de vida, ele tem algumas dimensões. A primeira dimensão do propósito, baseada nos ensinamentos bíblicos cristãos, é que nós estamos aqui para honrar e glorificar a Deus através da nossa vida. Essa seria a primeira dimensão do nosso propósito de estar aqui. A segunda dimensão é ser quem nós fomos chamadas para ser. Será que você está sendo a mulher que Deus te chamou para ser? Será que você está cumprindo os desígnios de Deus para a sua vida, e através da sua vida? Esse é um dilema de muitas mulheres cristãs, principalmente. Se você não é cristã, não tem problema. Continua aqui me acompanhando, porque eu acredito que essa mini live, nesse vídeo, ele vai te ajudar a esclarecer alguns pontos da sua vida. Então, assim, como eu atendo a maioria das mulheres que são cristãs, eu percebo que muitas delas têm essa dúvida. Eu não sei se eu estou vivendo o meu propósito de vida. Eu não sei se o que eu estou fazendo é a vontade de Deus para minha vida. E aqui eu quero trazer alguns pontos, alguns bloqueios emocionais que estão impedindo essas mulheres de reconhecer o propósito para o qual elas foram chamadas, e reconhecer que Deus tem um propósito na vida de cada uma de nós. Eu sempre acreditei nisso. Desde muito pequena, eu tinha esse pensamento comigo, de que nós estamos aqui por alguma razão. Tem um motivo maior, algo mais, assim, mais profundo, algo mais elevado, para o qual nós estamos aqui. Nós não estamos aqui apenas para viver um dia de cada vez, dormir, acordar, trabalhar e pagar contas. Existe uma razão mais profunda, mais significativa de estarmos aqui, E durante muitos anos da minha vida, eu busquei encontrar essa resposta. Qual era o meu propósito de vida? Para que eu estava neste mundo? Por que eu estava aqui? Para que eu servia? Só que eu era uma pessoa muito tímida, muito insegura, muito introvertida, muito fechada, Eu era como se fosse uma lagarta presa num casulo, mas com aquele sonho, aquele desejo de voar, de conhecer o mundo, de entender, de olhar as coisas ao meu redor. Então era assim que eu me sentia, como uma lagarta presa num casulo, mas que queria voar. Será que você também não está se sentindo como uma lagarta presa num casulo e que quer muito voar, que tem sonho de voar, que tem sonho de fazer muitas coisas para o reino de Deus, mas parece que algo está te prendendo, algo está te impedindo? Se você é essa mulher que está sentindo isso, esse casulo são os bloqueios emocionais, são as feridas emocionais que não foram curadas. Esses bloqueios emocionais, eles são construídos a partir de experiências dolorosas, experiências traumáticas muitas vezes, em que elas não foram curadas dentro de nós, E isso vai formando como se fosse uma rede de proteção. Em algum momento, esses bloqueios, eles nos protegeram. Eles
ajudaram a nos proteger de sofrer ainda mais, né, mais experiências dolorosas. E o que acontece muitas vezes é que a gente se converte, né? Muitas mulheres cristãs se convertem e ela acha que só dela ter esse ato de conversão já resolveu tudo o passado dela. E não é assim que funciona. Existem processos. Deus é um Deus de processos. Ele sempre vai trabalhar em nós e através de nós por processos. Então, o ato de se converter é a primeira parte, né? A primeira fase. Depois tem o processo de cura e restauração emocional, de cura da alma, das feridas emocionais, né? Porque muitas vezes nós vivemos dificuldades, relacionamentos muitas vezes disfuncionais, relacionamentos muitas vezes tóxicos ao longo da nossa vida. E a partir dessa conversão, ou seja, mudança de direção, mudança de rota, mudança de maneira de pensar, e isso é processo. Ninguém muda do dia para a noite. Não é porque você foi lá e desceu as águas, foi batizada, que a sua vida já vai mudar completamente. Esse é o primeiro passo, né? Então, a partir daí, você vai passar por vários e vários processos. E isso a gente vai passar a nossa vida toda. Então, a gente precisa entender que muitas vezes, mesmo você tomando a decisão, não, eu vou seguir os ensinamentos de Cristo, né? Eu vou me batizar, você ainda vai passar por muitos processos de cura emocional, de cura da alma, de restauração dessa alma que muitas vezes foi abalada, foi ferida, foi fragmentada. Então, muitas mulheres, muitas vezes elas não reconhecem a sua própria identidade. Muitas vezes já até fala, eu sou de Cristo, minha identidade está firmada em Cristo, mas lá no fundo existe ainda uma insegurança, uma falta de não reconhecimento de si mesma, de entender que Deus a criou por um propósito e para um propósito, né? Muitas mulheres, principalmente cristãs, elas estão nas igrejas há muitos anos, né? Frequentam ali vários ministérios, trabalham, atuam na igreja, mas ainda assim existe uma insegurança muito grande. Ainda assim, existem feridas emocionais que não foram curadas. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ela está há mais de 30 anos na igreja, né? Há mais de 30 anos que ela se converteu. E ela falando que ela é uma pessoa que ela é muito insegura, que ela tem um complexo de inferioridade. Que mesmo que ela faça muitas coisas boas, que as pessoas, né, falam, nossa, por exemplo, faz um bolo que é muito gostoso, ela não acredita na capacidade dela. Ela tem ali um complexo de inferioridade. Ela não acredita nela mesma, ela não acredita nas suas capacidades e, consequentemente, isso muitas vezes impede de com que ela faça aquilo que ela faz com mais satisfação e reconhecimento de que ela está no caminho certo, de que ela está cumprindo o propósito para o qual Deus a chamou para cumprir. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque durante muitos anos atendendo mulheres, né, principalmente cristãs, eu vejo que ainda há esse sofrimento muito grande na maioria delas. Por mais que ela esteja ali no caminho, né, nessa trajetória, digamos assim, cristã, isso não quer dizer que as feridas emocionais, que os bloqueios emocionais já foram todos curados e tratados. Porque muitas vezes esses bloqueios, eles não estão conscientes para essa pessoa. Muitas vezes ela não tem consciência de que ela passou por um trauma. E esse trauma gerou consequências na sua forma de pensar, na sua forma de se comportar. E isso faz com que muitas vezes ela duvide de si mesma. Ela busca em Deus ali uma cura, uma restauração, uma mudança, uma transformação, mas muitas vezes precisa passar por um processo de identificação. Um processo de, nossa, realmente é aqui que me pega. Realmente eu sou insegura, eu estou tímida. Eu tenho dificuldade de falar do amor de Deus, de levar a palavra de Deus, de falar com mulheres. Então, tudo isso
dificulta com que essa mulher possa viver verdadeiramente o chamado que Deus tem para a vida dela. Eu falo isso com muita propriedade porque é meu testemunho de vida, eu já passei por isso. Eu queria muito encontrar qual era o meu propósito de vida. Eu queria muito entender o que eu estava fazendo aqui, mas a insegurança, a timidez, eu tinha um vazio existencial muito grande, um buraco enorme dentro de mim, na alma, e que parece que nada vinha preencher esse vazio. E muitas mulheres, mesmo estando na igreja, mesmo frequentando ali as programações, os cultos, né? Congresso, muitas vezes ela até vai no congresso de mulheres, ela vai no culto, naquele momento, nossa, aquele, vamos dizer assim, aquele êxtase, né? Você sente ali a presença de Deus, você é tocada, né, pela presença de Deus ali, mas no dia a dia é como se esfriasse. É como se isso se esvaísse. E no dia a dia ela se depara muitas vezes com ansiedade, né? Muitas vezes com um sentimento de culpa. Porque ela fala, poxa, eu já estou nessa caminhada cristã há muitos anos, mas parece que ainda tem momentos que eu duvido. Tem momentos que eu não sei se Deus realmente me ama de verdade. Né? Às vezes ela chega a duvidar do amor de Deus, mas é algo mais forte do que ela. Ela não quer, né? Ela sabe que Deus existe, ela sabe que Deus tem amor pelos seus filhos, pelas suas filhas, mas em algum momento gera, né, aquela insegurança, aquele sentimento mesmo, e ela sente culpa por isso. Mas isso não tem a ver com a sua fé cristã. Isso não tem a ver com o que você acredita em Deus. Isso tem a ver com bloqueios e feridas emocionais que você ainda carrega e que não foram curados ainda. E isso muitas vezes vai se manifestar quando você se depara com um desafio na sua vida. Isso vai se manifestar muitas vezes nos relacionamentos, principalmente os relacionamentos mais próximos. Quantas mães têm dificuldade de lidar com seus filhos por conta de bloqueios emocionais que muitas vezes ela não tem consciência disso. Muitas mães ficam irritadas com facilidades, intolerantes. Muitas vezes ela julga o filho, ela cobra demais, ela critica demais, ela compara seu filho com outros, né, seja parente ou não. E isso só prejudica esse relacionamento. Muitas mulheres, mesmo sendo cristãs, elas vivenciam relacionamentos muitas vezes disfuncionais. Na igreja, tudo muito bonitinho, né? A família perfeita. Só que quando chega em casa, os conflitos se manifestam. Tudo isso está relacionado com bloqueios emocionais, com feridas da alma, com uma alma muitas vezes fragmentada. E Deus é um Deus de cura. Né? Deus é um Deus de restauração, é um Deus de propósitos, é um Deus de significados. Só que muitas vezes Deus vai fazer isso através de pessoas. E eu sou prova disso. Deus curou, né, muitas dores, muitas feridas emocionais, traumas que eu carregava desde a minha infância, através de processos terapêuticos. Infelizmente, ainda existe uma resistência muito grande da parte de muitos cristãos a buscar terapia. Muitos falam assim, ai, Deus, Jesus é o meu psicólogo. Jesus é que vai me curar. Ok, a gente sabe que Jesus tem o poder de cura, né, de restauração. Mas quando você tem uma dor física, você ora e você vai ao médico. Quando você tem um problema no seu carro, você ora, mas você vai lá e vai buscar um mecânico. Se você tem um problema na sua casa, um vazamento, por exemplo, você ora, mas você vai buscar um encanador. Por que quando se trata de emocional, a gente delega para Deus fazer tudo por nós? Por que quando nós estamos com conflito no casamento, a gente ora e delega para Deus transformar muitas vezes o nosso marido? Ou se o conflito é no relacionamento com o filho, ora para que Deus transforme o comportamento dos filhos. Mas e você? E a sua mudança?
E o seu comportamento que muitas vezes precisa ser ajustado. Então eu percebo que existe muito esse comportamento em muitas pessoas cristãs que ela delega para Deus quando se trata do emocional. Deus vai curar, Deus vai restaurar. Eu já entreguei para Deus, esse é o primeiro passo. Esse é o básico, é essencial. Mas e a sua parte nisso tudo? Como eu citei nos exemplos anteriores, por que quando você está com dor física, você ora, mas você busca o médico? Você não fica ali esperando Deus curar a sua dor física, embora Ele possa fazer isso. Não é muita incongruência da sua parte? Você acreditar que Deus vai curar seu emocional, delegar para Ele, mas quando se trata do seu físico, você vai buscar a ajuda do médico. Quando se trata de um problema no carro, o carro começa a fazer um barulho estranho, você já vai no mecânico. Mas quando o seu corpo está gritando de ansiedade, você está irritada demais, você não dorme direito, você ora e pede para Deus te curar. Você pede para Deus te libertar daquela insônia, né, daquelas dores no corpo. Então, quando se trata do emocional, você também tem a sua parte nisso. Né? Se você é cristã, você vai orar, entregar para Deus, pedir para Ele direcionamento, mas você também precisa fazer a sua parte. E eu percebo que muitas mulheres cristãs, elas não estão fazendo a sua parte. Ela quer que Deus faça tudo por ela. Mas em outras áreas da vida, ela vai e faz. E é por isso que tem tantas pessoas cristãs com depressão, muitas vezes transtorno de ansiedade, e não consegue muitas vezes sair disso, porque muitas vezes fica esperando que Deus faça a parte dele, e Ele sempre fará a parte dele. Mas a nossa parte somos nós que precisamos fazer. Não adianta eu esperar a mudança de comportamento do meu filho se eu não mudo o meu comportamento enquanto mãe, enquanto adulta da relação. Não adianta eu esperar a mudança de comportamento do meu marido, né, para quem é casada, que está com conflito no casamento, se você também não busca a sua mudança. Se você continua do mesmo jeito, sempre cobrando, esperando que ele mude, mas você não muda. Você continua da mesma forma todos os dias. Então eu percebo que existe muito esse padrão de comportamento, né? Em muitas, principalmente mulheres cristãs, que é a maioria que eu atendo, que muitas vezes elas querem que Deus resolva por elas. Então foi durante muitos anos de atendimento, com base também na minha experiência de vida, eu aprendi que Deus, Ele faz a parte dele, mas eu tenho a minha parte nisso tudo. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver sobre os milagres que Jesus fez, a gente pode ver que em todos os milagres existiu uma parcela humana ali envolvida no milagre. Muitas vezes Jesus perguntava: o que queres que eu faça por você? Né? O que você quer que eu faça? Jesus sabia o que a pessoa precisava, mas Ele queria ouvir dela. Ele queria que ela se manifestasse através da fala. Eu quero ser curada, eu quero enxergar, eu quero andar, eu quero falar. No caso, né, falar ela não ia responder porque ela, né, não falava, mas eu quero ser curada. O que Jesus fazia? Ele incluía a pessoa no processo. Ela precisava assumir a responsabilidade daquilo que ela realmente estava buscando. Quero ser curada. Quero ser transformada. Quero enxergar. E muitas vezes, Jesus não curava de imediato. Jesus dava um comando para a pessoa e no processo, na caminhada, como o caso dos 10 leprosos que foram atrás de Jesus buscando a cura. E Jesus disse para eles: vá e se apresente às autoridades. Jesus não curou de imediato. Jesus disse: vá e se apresente às autoridades. No meio do caminho, eles foram curados. E somente um voltou para agradecer Jesus. E os demais foram curados e seguiram a vida. Naquela passagem da mulher do fluxo de sangue, né? A mulher que ficou 12 anos sofrendo ali, né? Com hemorragia, que procurou vários tratamentos e não conseguiu ser curada, não foi possível. Que ficava isolada muitas vezes das pessoas, né? Devido àquele
daquela hemorragia, ela teve uma ação, ela tocou nas vestes de Jesus. Mesmo ali com receio, e Jesus ainda perguntou: quem me tocou? Será mesmo que Jesus não sabia que alguém tinha tocado? Quem era? Quem me tocou? Ele queria ouvir. Ele queria que ela tivesse essa ação, que ela assumisse que foi ela que tocou. Então, até para que o milagre aconteça, existe a parte humana de orar, de acreditar. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa tem um câncer, ela precisa ir ao médico, ela precisa fazer um exame, ela precisa, de alguma forma, existe ali uma ação humana de alguma forma. Então, quando se trata das dores emocionais, psíquicas, também precisa ter uma ação humana. Orar é o primeiro passo, acreditar é o primeiro passo. Só que muitas vezes a gente precisa ir para além do orar e para além do acreditar. E é por isso que, infelizmente, muitas mulheres cristãs, muitos lares cristãos ainda vivenciam tantos conflitos, porque muitas vezes está esperando que Deus faça tudo e não faz cada um a sua parte. Então, sempre lembrando, Deus pode curar, Ele pode transformar, mas muitas vezes Ele espera que nós façamos a nossa parte. E é isso que eu tenho percebido na vida de muitas mulheres, principalmente cristãs, que é o maior público que eu atendo. E foi pensando nisso que durante muitos anos de atendimento, percebendo mulheres que elas têm potenciais incríveis, né, dons, talentos, habilidades, mas muitas vezes ela não acredita nesses potenciais. Muitas vezes ela não se reconhece nesses dons, desses talentos que Deus deu para ela. Muitas vezes elas têm uma visão distorcida de si mesma, porque muitas vezes ela ouviu palavras duras, palavras negativas, e que isso fez com que ela desenvolvesse uma visão distorcida de si mesma. E ela foi acreditando que realmente, muitas vezes, ela ouviu que ela era burra, que ela era inútil, que ela não ia dar em nada, que ela não servia para nada. E ela muitas vezes introjetou, ela acreditou nisso e cresceu com esse pensamento, com essa crença de que ela não serve para nada, de que ela não aprende mesmo, de que ela não vai dar em nada. E tudo isso dificulta de viver o propósito de vida, de viver o propósito para o qual Deus te chamou para viver e de Deus cumprir o propósito dele através de você. Lembra que eu falei das dimensões do propósito? Então a primeira dimensão, se você é cristã, é você honrar e glorificar a Deus através da sua vida. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é você ser quem Deus te chamou para ser. Não ficar se comparando, não querer ser igual a irmã porque ela canta, não ser igual a pastora porque ela prega. Deus te chamou para algo que é específico para você. Não queira sair dos trilhos e fazer aquilo que não é para você. Você vai adoecer, você vai se frustrar, você vai se cansar e vai achar que ainda é Deus ou que é o inimigo, e não é. Eu vejo muitas mulheres atribuindo dando muito crédito pro inimigo. Ah, é coisa do inimigo? Ah, porque é o inimigo? Para de dar crédito pro inimigo. Muitas vezes o maior inimigo seu é você mesma. É você mesma, muitas vezes, a sua maior inimiga. Porque muitas vezes você joga nas costas do inimigo e deixa de acreditar verdadeiramente que Deus te deu capacidade, entendimento, sabedoria, para você entender quando você dá conta e quando você não dá conta. Deus deixou pessoas, Deus capacitou pessoas em diversas áreas para poder nos ajudar. Da mesma forma, quando seu carro está com barulho estranho e você vai ao mecânico, Deus capacitou o médico para cuidar do seu físico, Deus capacitou psicanalistas, psicólogos, terapeutas para cuidar do seu emocional. Mas por que quando se trata do emocional, você acha que é Deus que vai ter que curar e você não vai precisar fazer nada, você simplesmente vai cruzar os braços e dizer, já orei e entreguei para Deus. Mas o seu carro, quando está com problema, você ora
e fica esperando Deus resolver lá os problemas do seu carro? Não. Você ora e você vai ao mecânico. Mas quando é o seu emocional, você fica esperando? Que incongruência da sua parte, não? Eu acho que Deus deve olhar e falar assim, ah, bonita, né? Você tava com uma dor física, orou, foi lá, tomou medicamento, não melhorou, foi ao médico. Agora você tá aí sofrendo com problemas emocionais, você quer que eu resolva tudo sozinho? Eu penso que Deus deve enxergar dessa forma, deve nos ver dessa forma. Porque é muita incongruência, incoerência da nossa parte. Algumas áreas da vida, a gente orar e ir lá fazer a nossa ação para que aquilo se resolva. E em outras áreas, principalmente áreas psíquicas, emocionais, a gente delegar só para Deus resolver. É muita incoerência da nossa parte. E eu vejo essa incoerência acontecer com muita frequência no meio cristão. E eu falo isso porque eu sou cristã, porque eu atendo a maioria das mulheres e famílias cristãs. Então eu acho que a gente precisa começar a olhar um pouco para os nossos comportamentos e assumir muitas vezes a responsabilidade que é nossa, né? Se o seu corpo está gritando de dores, né, de desconfortos, de somatizações, você vai ao médico, você faz exames para tentar identificar o que é. Mas quando a sua alma grita, quando você está sofrendo internamente emoções desconfortáveis, quando você está ansiosa, quando você está irritada demais, por que você quer que Deus resolva tudinho por você? Se nas outras dificuldades você busca ajuda de outros profissionais. Isso é incongruência, isso é incoerência. Então nós precisamos entender que existe a nossa responsabilidade. Existe a nossa parte em tudo. Deus não vai fazer nada do que a gente não possa fazer. Ele vai fazer aquilo... Aliás, Deus só vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. Aquilo que a gente pode, Ele não vai fazer. Uma vez eu ouvi em uma pregação, eu achei muito interessante, que falava assim, Deus não vai mover uma palha naquilo que você pode fazer, mas Deus vai mover o mundo, o universo, os céus, naquilo que você não é capaz de fazer. E muitas vezes a gente está esperando que Deus mova a palha que a gente precisa fazer. E como mentora comportamental, como terapeuta, eu percebo que muitas mulheres cristãs, ela quer que Deus faça tudo por elas. No que tange ao emocional, no que tange aos relacionamentos conjugais, no que tange aos relacionamentos com seus filhos. E aí ela não vive o propósito verdadeiro que Deus a chamou para viver. Pensando nessas situações, ao longo de muitos anos de atendimento, eu desenvolvi uma jornada para mulheres cristãs. Essa jornada é um processo de cura, de restauração da alma, de fortalecimento da identidade em Cristo e de reconhecimento do propósito para o qual você está aqui. Essa jornada, o que tem nessa jornada? É um processo que você vai precisar fazer a sua parte através de leitura, escrita, de meditação, né, com base na palavra de Deus. Dentro dessa jornada, você vai ter acesso a um livro digital escrito por 12 mulheres cristãs que contam os seus testemunhos de transformação, de cura emocional, de restauração de saúde emocional, de casamento, de melhora na questão financeira. E você vai ter acesso a um caderno de exercícios e cada dia você vai fazer os exercícios que está correspondendo a um capítulo do livro. Se no capítulo desse livro digital fala de cura emocional, você vai ter exercícios para você fazer de escrita, porque a escrita ela é terapêutica. Eu sou prova disso. Eu tinha muita dificuldade de falar dos meus sentimentos, né, de expressar o que eu estava sentindo. Eu ficava angustiada, amargurada por muitos dias. E Deus me ajudou a encontrar um meio de me expressar. E eu me expresso através da escrita.
Hoje eu já consigo falar dos meus sentimentos, mas eu tinha muita dificuldade, eu sofria muito com isso. E Deus me apresentou através da arte-terapia, né, que eu sou formada em arte-terapia, que é a cura através das expressões artísticas, seja escrita, seja através de histórias, seja através de desenhos, de recorte, colagem, mas eu não posso dizer que eu faço arte-terapia se eu não sou formada. Eu, através da arte-terapia, eu atendo pessoas, né? Então a gente vai trabalhar a cura emocional, reconhecimento dos potenciais, do propósito de vida, através de processo direcionado. Mas dentro dessa jornada, né, que é chamada para florescer, o nome dessa jornada, você vai usar o recurso da escrita como forma de colocar para fora suas dores emocionais. Foi o que eu fiz, que deu certo para mim, que me ajudou muito e que tem ajudado muitas pessoas. E o resultado disso, de um deles, é esse livro aqui, ó, que está atrás de mim aqui, e esse aqui que eu estou nas mãos. Através da escrita terapêutica que me ajudou a me expressar, a ajudar também, eu fiz vários processos terapêuticos, né? Então, foi uma soma de ações, né? Eu orei, pedi para Deus direção, pedi para Deus cura, pedi para Deus restauração da minha alma. Deus fez a parte dele, mas ele me direcionou a buscar ajuda profissional. E aí, através do recurso também da escrita, eu me tornei escritora, faço parte desse livro aqui, que são Mulheres Cristãs do Brasil, Histórias que Inspiram. Esse livro digital que está na jornada Jornada Chamadas para Florescer, eu também escrevi um capítulo desse livro, onde eu falo de processos emocionais que eu recebi a cura, né, de Deus e também através de processo terapêutico. Aqui, eu tenho uma pessoa que ela já passou por esse processo comigo e graças a Deus, né? Oi, Anne, que prazer ter você aqui comigo. A Anne passou por processos terapêuticos e também, né, ela adquiriu a jornada, na época era um outro nome, mas eu mudei o nome, mas é a mesma jornada. Ela passou pela jornada através da escrita, ela escrevia cartas para Deus, ela tem um caderno de diário onde ela conversa com Deus através da escrita e Deus foi curando. Então ela fez a parte dela, Deus fez a parte dele, mas ela também fez a parte dela. E é isso que eu trago, a gente precisa fazer a nossa parte. Então dentro da jornada chamada para florescer, que legal aí, tá vendo? Ela faz isso até hoje. Olha como é importante a gente criar hábitos que sejam saudáveis, hábitos que promovem cura, transformação, mudança comportamental. Então, dentro dessa jornada, você vai ter acesso a um livro digital escrito por 12 mulheres cristãs que foram curadas, transformadas pela graça de Deus e que hoje elas transformam outras vidas a partir de sua cura. Quando você se cura, você também vai se tornar um instrumento de cura na vida de outras pessoas, de famílias, de filhos. Uma mulher curada, ela cura gerações. Porque a partir da sua cura, Deus não vai curar só ela. Através da cura dela, Deus vai curando as pessoas ao seu redor. Isso eu falo por experiência própria, eu vivi isso, eu vivo isso no meu trabalho, na parte de terapias, mentorias, né? E é por isso que eu desenvolvi essa jornada. Muitas vezes a mulher ela tem ainda um pouco de resistência, ou talvez nesse momento ela não tenha condições financeiras, né, para fazer aí um processo terapêutico longo. Então ela pode começar pela jornada chamada para florescer. Essa jornada já vai trazer muitas curas. Essa jornada ela não elimina o processo terapêutico, porque talvez você tenha traumas profundos, mas a jornada ela já vai ser ali um start, um começo muito bom para você já começar a desbloquear, a curar, a reconhecer, a fortalecer a sua identidade em Cristo para viver o seu propósito de vida. Então vai ter um caderno onde você vai fazer esse exercício de escrita terapêutica com base na palavra de Deus, com base nesses testemunhos desse livro digital.
Tem aulas falando sobre autoestima, né? Como você pode fortalecer a sua autoestima de dentro para fora, né? Muitas mulheres, elas acham que fortalecer a autoestima é só cuidar do exterior, é ir na manicure fazer as unhas, é cuidar do cabelo. Não é só isso. Isso também contribui para o autocuidado da mulher. Mas a verdadeira autoestima, ela precisa ser construída de dentro para fora. Então, nessa jornada chamadas para florescer, você vai ter aula sobre autoestima, sobre a sua identidade, sobre propósito de vida. Você vai ter acesso a uma aula que eu falo sobre temperamentos e perfil comportamental. E como você identificar o seu temperamento a partir da sua história de vida. Não basta você fazer aquele testinho que você encontra pela internet se você não levar em consideração a sua história de vida. O que você viveu, né? As experiências que você teve, porque essas experiências podem camuflar o nosso temperamento. Elas podem camuflar a nossa forma de se comportamentar, de se comportar, porque muitas vezes a gente carrega dores, né? Traumas, feridas, bloqueios emocionais. Dentro da jornada chamada para florescer, você também vai ter acesso a uma aula onde eu falo sobre escrita, a importância da escrita terapêutica e criativa na cura emocional. Então você vai levar tudo isso dentro da jornada. Você vai ter 1 ano de acesso para você assistir e reassistir, para você fazer os exercícios. Você pode baixar esse caderno de exercício e ir fazendo isso todos os dias. Você vai ver que isso vai ajudar a você se reconhecer enquanto mulher. Você identificar padrões de comportamento, padrões de repetições que você vem vivenciando ao longo da sua vida e que isso está bloqueando você de viver verdadeiramente a mulher que Deus te chamou para ser. E, consequentemente, você não cumpre o seu propósito de vida. O nosso propósito, ele está totalmente alinhado com a nossa identidade. Mas se você está cheia de bloqueios emocionais, de feridas emocionais, você não consegue muitas vezes reconhecer quem é você. Quem é você? Muitas vezes a gente fala, eu sou a mulher que Deus me chamou, eu sou virtuosa, eu sou sábia. Será que realmente você está sendo uma mulher virtuosa e sábia? A mulher virtuosa e sábia, ela não nasceu virtuosa, ela não nasceu sábia. Ela vai se construindo a partir da cura emocional, a partir da restauração da alma, a partir do fortalecimento da identidade em Cristo. Nenhuma mulher nasce sábia, nenhuma mulher nasce virtuosa, é uma construção, e é uma construção diária. E essa construção, ela parte também da cura emocional, da restauração da alma. Eu vejo muitas mulheres indo na onda do que o marketing fala, do que é propósito de vida. Ah, porque fulana tá fazendo tal coisa, então eu também vou fazer. Foi isso que Deus te chamou realmente para fazer? Hoje eu posso afirmar, assim, com muita convicção, de que eu fui chamada para o ensino e também para a cura emocional, porque não tem como a gente ajudar uma pessoa a curar a sua alma sem ensinar para ela o caminho, né? Trazer clareza para ela e ensinar um caminho, um passo a passo, um processo, para que ela vá aos pouquinhos trabalhando nessa cura emocional, fazendo a parte dela e eu fazendo a minha parte, e Deus fazendo a parte dele, e Deus dando direção. A Anne colocou ali, ó, transformada para transformar. Não tem como você querer ser uma agente de transformação na vida de outras pessoas se a sua vida está toda torta. Se você, a transformação ela precisa começar por nós, dentro de nós, a partir de nós. O autoconhecimento, junto com o conhecimento do alto, então é algo que eu sempre falo, né? Se você é uma mulher cristã, o autoconhecimento, junto com o conhecimento do alto, ou seja, junto com a palavra de Deus, junto com o devocional, junto com a meditação na palavra, isso gera transformação profunda. Eu preciso saber quem sou eu em Cristo. Porque às vezes a gente fica querendo conhecer a Deus, saber quem é Deus, construir um relacionamento com Deus e ignora quem somos nós em Cristo.
Muitas vezes a gente não tem uma conexão mais profunda com Deus porque está faltando reconhecimento da nossa identidade com base naquilo que Cristo vê em nós e sente em relação a nós. Então, o autoconhecimento junto com o conhecimento do alto é a base para você se firmar, para que a sua identidade seja fortalecida, afirmada em Cristo, para que você seja transformada verdadeiramente de dentro para fora, que exista uma cura verdadeira e profunda e uma restauração da sua alma. E a partir disso, você viver o seu propósito de vida. Isso é algo que eu vivencio nos meus atendimentos, isso é algo que eu vivi, né, na minha própria experiência de vida, e é algo que eu quero trazer para você, mulher cristã. Ah, mas eu não sou cristã, mas eu gostaria de adquirir a jornada. Eu posso... Ai, peraí que deu uma falha aqui. A jornada Chamadas para Florescer, o foco dela é maior em mulheres cristãs porque ele traz o embasamento bíblico. Mas não quer dizer que se você não é uma mulher cristã, você não possa fazer. Né? Ali está trazendo conhecimentos com base bíblica, independente da sua religião. Mas se você acredita em Deus, você pode fazer. Porque existe uma parte na Bíblia, né, uma parábola, que fala sobre a figueira estéril. Existia uma figueira que ela estava plantada na vinha e ela não dava frutos. Então talvez hoje você esteja se sentindo uma mulher estéril no reino. Você esteja se sentindo infrutífera no reino. Mas quando a gente olha, quando a gente lê essa parábola da figueira estéril, em que o dono da vinha pediu para arrancar, já que ela não dava frutos, a gente precisa entender nas entrelinhas, digamos assim, na revelação mais profunda, que a figueira, ela precisa de condições climáticas para ela frutificar, diferente da videira. A videira, ela frutifica num ambiente, num clima mais frio, a temperatura mais amena. E a figueira, ela frutifica num ambiente mais quente. Ela gosta mais de um ambiente mais quente, a temperatura um pouco mais quente. Então, essa figueira da parábola, ela estava plantada na vinha. Ou seja, ela estava plantada num solo que não era o solo adequado para ela, não tinha nutrientes adequados para ela. Talvez você hoje, como uma mulher cristã, você não esteja frutificando verdadeiramente no reino, porque você não está nutrida da forma com que você precisa estar nutrida para você frutificar. Talvez as suas raízes emocionais estão precisando de cura, de restauração. E aí você não consegue florescer, tampouco frutificar. Então essa jornada chamada para florescer é justamente para trazer essa percepção. Você não vai conseguir frutificar se você primeiro não gerar flores, se você não estiver nutrida na sua alma, se você não tiver com as suas raízes curadas. Aí sim, você estando com as suas raízes nutridas, curadas, fortalecidas, você vai florescer e vai frutificar. E aí você vai estar cumprindo o propósito para o qual Deus te chamou para cumprir. Então, se você hoje é uma mulher cristã, e se você não é cristã, mas você sente que a sua vida falta sentido, falta propósito, eu te convido a adquirir a jornada chamada para florescer. Porque você vai trabalhar a cura emocional, fortalecimento da sua identidade e ativação do seu propósito de vida. Porque nós precisamos encontrar qual é o sentido da nossa vida, qual é o propósito de estarmos aqui. E o meu propósito de estar aqui é guiar mulheres na cura emocional, no reconhecimento da sua identidade divina, dos seus potenciais, para que ela possa mudar seu comportamento e viver o seu propósito de vida. E é por isso que eu atuo na cura emocional, né, no ensino, ensinar mulheres a encontrar a forma de cura. Ela vai fazer a parte dela e Deus vai fazer a parte dele. Eu creio nisso porque eu vivi isso e eu vivencio isso através dos meus atendimentos, sejam de mentorias ou sejam de terapias. Então,
Se você é essa mulher que quer verdadeiramente, de forma muito profunda, se você sente que você tem um chamado, mas você ainda não está conseguindo viver esse chamado por insegurança, por timidez, então você precisa romper com essa timidez. Você precisa romper com essa insegurança para que você possa assumir o seu chamado, o seu propósito, cumprir a sua missão de vida. E eu estou aqui como um canal de Deus na sua vida. Estou aqui como um canal para te guiar nesse processo de cura emocional, nesse processo de restauração da sua alma, para que você possa romper com esses bloqueios emocionais que estão te impedindo de viver verdadeiramente o propósito para o qual Deus te chamou. E eu só consegui reconhecer qual era o meu propósito de vida e viver esse propósito de vida a partir da cura emocional que eu tive. A partir desse processo de cura emocional, de restauração da minha alma, de reconhecimento da minha identidade, dos meus potenciais, dos meus dons, meus talentos e as minhas habilidades, para a partir daí eu realmente viver o meu propósito de vida. Se você não reconhece os seus potenciais, ou seja, seus dons, seus talentos, suas habilidades, você vai permanecer na insegurança. Você vai achar que você não é para isso, isso não é para mim. Não é isso que Deus tem para mim. Muitas vezes não é o que Deus não tem para você. Muitas vezes é a falta de confiar no que Deus já te direcionou a fazer. Muitas vezes é falta de cura da alma, de restauração da alma, né? Porque essa falta de cura, de restauração, ela está gerando o quê? Bloqueios, medos, inseguranças, ansiedades, incertezas. Você não acredita que você é capaz, né? Se você não acreditar nisso, Deus muitas vezes ele acredita em nós. Aliás, Deus acredita em nós mesmo quando nós não acreditamos. E ele nos capacita, ele capacita pessoas profissionais para nos ajudar. E eu fui capacitada por Deus, eu fui curada por Deus através de pessoas, através de terapeutas. E Deus foi me dando direção cada vez mais, eu fui estudando, eu fui me capacitando para que hoje eu pudesse me tornar mentora comportamental. E mudar comportamento não se trata somente de comportamento. Mudança comportamental vem a partir da identificação das feridas emocionais, dos traumas, dos bloqueios que muitas vezes impedem de ser quem realmente somos, de ser quem realmente somos chamadas para ser e de cumprir o propósito chamado para o qual Deus nos chamou. Para viver verdadeiramente o propósito, o chamado, a missão de vida, precisamos passar por esse processo de cura, de desbloqueio emocional, de reconhecer nossa identidade, né? E reconhecer que nós já temos recursos, que Deus já nos deu recursos, o suficiente pelo menos para a gente começar a cumprir esse chamado, a viver esse propósito, a cumprir a nossa missão de vida. Então a jornada Chamadas para Florescer tem o propósito de te ajudar na cura emocional, no fortalecimento da sua identidade, para que você possa viver o propósito de vida. Clica lá no link da bio que vai ter um íconezinho lá, adquira a jornada Chamada para Florescer. Mulher, você não foi chamada para ser uma figueira estéril. Você foi chamada para florescer, para frutificar, para gerar frutos saudáveis, frutos viçosos, que vai gerar transformação na vida de muitas mulheres, de muitas famílias, de muitas pessoas. A jornada chamada para florescer é para te ajudar a se libertar dos bloqueios emocionais e florescer com propósito, com plenitude, alinhada aos seus valores e princípios. Então fica aí o convite para você que já está cansada de viver por viver sem sentido. Está na hora de assumir a sua posição neste mundo. Está na hora de você assumir qual é o seu chamado e viver esse chamado verdadeiramente. Não ficar somente sobrevivendo. Deus não nos chamou para sobreviver. Ele nos chamou para florescer e frutificar. Então a jornada Chamadas para Florescer é uma jornada onde você vai fazer a sua parte, Deus fará a parte dele. E eu fiz a minha parte de elaborar essa jornada. É um método já validado, eu já tenho pessoas que passaram por isso e elas foram transformadas.
E hoje elas vivem o seu propósito de vida, mas ela passou pelo processo. Tem uma frase que rola muito aí, né? Só se vive o propósito quando se passa pelo processo. E realmente isso é real, é fato. E eu tô aqui para dizer que isso é fato, porque eu passei por isso. Eu vivi isso. E eu vivencio isso nos meus atendimentos, né? De mentoria, terapia. Então, se você é uma mulher que quer realmente, que você sente que você está aqui por um propósito, mas que você ainda não vive, adquira a jornada chamada para florescer. E sua vida vai florescer e frutificar para o reino. Você não nasceu para ser infrutífera. Deus não nos construiu, não nos chamou para viver na infrutiferidade. Mas Ele nos chamou para fortalecer, para viver propósitos, para gerar frutos, para transformar vidas. E a nossa vida precisa ser transformada para que a nossa vida seja testemunho, seja exemplo, para que seja real, para que tenha congruência. E graças a Deus eu fui curada de muitas dores e bloqueios emocionais. Graças a Deus eu fui desbloqueada para hoje ser um instrumento dele na cura emocional, no desbloqueio, no reconhecimento dos potenciais, direcionando muitas pessoas, mulheres, a viver o seu propósito de vida. E hoje o meu propósito é esse, é atuar na cura emocional, é atuar no desbloqueio emocional, é ensinar mulheres a curar-se, a participar ativamente do seu processo de cura e não achar que só Deus que tem que fazer tudo. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. E eu estou aqui fazendo a minha parte, como mentora comportamental, como terapeuta, como arte terapeuta, como professora que ensina pessoas a curar pessoas. Eu também sou professora nos cursos de formação para terapeutas e psicanalistas. Então, eu trabalho muito com ensino, ensinar pessoas a curar-se, a desbloquear-se, para viver o seu propósito de vida. Então, vem para a jornada chamadas para florescer e floresça, frutifique, porque tem muitas pessoas que vão ter vidas transformadas a partir da sua transformação. Então, se você quer florescer, se você sente que você tem um chamado, mas que algo te impede, a jornada chamada para florescer vai te ajudar a você se empoderar do poder que vem de Deus, que vem do poder que vem da cura, da transformação, do reconhecimento da sua verdadeira identidade. Então, vamos florescer juntas? Vem para a jornada chamada para florescer.